Olá, adorador. A palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 12. E também Lucas, capítulo 13, versículo 10 e 11. O texto bíblico de Amós, capítulo 5, versículo 12, disse: afligir o justo e rejeitar o pobre é um pecado que Deus não tolera. E no texto de Lucas 13, versículo 10, fala sobre a mulher que andava curvada e Jesus curou no sábado. E os mestres dos ensinos naquela época queriam até mesmo matar Jesus por causa desse milagre. Escuta, nesses dois textos que eu citei, revela, expõe a esquizofrenia moral nos altares das igrejas cristãs evangélicas. Foi isso que aconteceu com Jesus na sua época, quando ele curou a mulher que andava curvada. Escuta, amigo, só para título de informação, minhas mensagens nunca agradou muita gente. Nesses dois textos bíblicos, Deus revela que existe um descompasso entre o saber e o fazer. Descompasso entre essas duas coisas. São pessoas que sabem o certo e faz errado. Quantas são as omissões em relação aos nossos deveres cristãos? Quantas são as missões? A Bíblia fala sobre o amor ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, através de meras afirmações, é fácil. Quero ver na prática, nas obras. Isso se fala dos deveres cristãos evangélicos. Amós e Lucas especifica alguns desses enormes pecados. Os altares corromperam a verdadeira adoração a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 16, Jesus expõe a esquizofrenia moral. Já naquela época, o texto fala sobre uma mulher no qual um espírito, um agente de Satã, o prendia já há 18 anos. E Jesus curou a mulher no dia de sábado. Os judeus genéricos que estavam ensinando na sinagoga naquele dia, aqueles fariseus, eles tentaram até mesmo matar Jesus quando ele ensinava ao sábado na sinagoga. Ao sábado podia soltar o animal do curral, desprender o jumento, o boi, para comer e beber. Sabe por quê? Porque além de ser pecado, é crime maltratar os animais. É aí que está a esquizofrenia moral, já na época de Jesus. E se tinha naquela época, imagina hoje então. Dentro desse contexto não é julgado quem vale mais e nem tampouco quem vale menos, se era a mulher que andava curvada com o espírito imundo ou se era o boi ou o jumento. Não podemos fazer esse tipo de juízo de valor. Cada um tem o seu valor, óbvio. Mas existe a esquizofrenia moral. Por que que não podia? Por que que podia libertar o jumento e o boi para comer e beber do curral e não podia libertar a mulher que era escrava de Satã?
Nesse texto bíblico, Jesus deixou claro que a hipocrisia nos altares das igrejas causa vergonha ao evangelho do reino de Cristo. O egoísmo, a soberba, causa vergonha ao evangelho. A apostasia causa a maior vergonha hoje ao evangelho de Cristo. A palavra apostasia significa negar a essência do evangelho. Sendo assim, as pessoas podem participar de um ministério, de uma igreja, pregar, cantar bonito, ensinar maravilhosamente bem e está negando a Cristo, porque não vive a essência do verdadeiro evangelho. Isso é a apostasia na língua original. Na língua original, apostasia não significa apenas mudar de religião, não, senhoras ou senhores. Apostasia significa negar a essência do verdadeiro evangelho. Estuda sobre a hipocrisia. O príncipe da igreja, naquela época, já praticava tais coisas. Escuta. Alguém pode dizer, mas naquela época era sinagoga, não era igreja? Só muda o sabonete, amigo. A espuma é a mesma, então não muda nada. Segundo os preceitos da lei, caso alguém ficasse doente no sábado, presta atenção, não podia dar remédio para que o paciente ficasse curado. Não, senhora, não, senhores. A lei só autorizava, não a lei mosaica, e sim os preceitos que os judeus mesmos criaram, que nem foi Moisés que criou. Muitos deles, são 613 preceitos na lei, e a maioria deles não foi Moisés que criou. Escuta, não podia dar remédio para a pessoa ficar curada no sábado, só poderia dar remédio para que a enfermidade não arruinasse, não piorasse o paciente e ele viesse a morrer. Esquizofrenia moral. Quanta maldade certos mestres do ensino têm feito com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O pastor cobra muito das ovelhas de Cristo. Cobra bastante das ovelhas. Cobra dízimo, cobra oferta, cobra votos. Cobra frequência nos cultos, frequência na escola dominical também. Cobra tudo aquilo que a Bíblia dá direito dele cobrar. Mas não oferece quase nada para o próximo. Não oferece quase nada para as ovelhas. A você, liderança religiosa, que oferece apenas a grama da beira do caminho para as suas ovelhas. Tu és um apacentador de ovelha para o matadouro. Arrependa, amigo, do seu pecado enquanto ainda é tempo, porque isso se trata de um pecado vil. Fique com esta mensagem. Sou pastor YouTube, sempre pregando em praças e rotatórias das grandes cidades. Deixa aí esse coração vermelho, curte, comenta e compartilhe. Um mega abraço.